Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita continua uma agradável conversa fraterna, inspiradora, com Vitor Hugo, um jovem de 25 anos que trabalha no Instituto São Francisco de Assis, da cidade de Carmo do Paraíba, em Minas Gerais. Hoje ele reitera a conversa conosco. Bem-vindo ao programa, Vitor Hugo. É uma alegria estarmos juntos uma outra vez, e os nossos votos, apesar disso, são os mesmos. Que o Mestre nos abençoe para que a gente reflita e aprenda juntos. No nosso último programa, você fez uma consideração muito original, né? Você disse que tem um pouco, né, da rede social, daquilo que Deus nos orienta sobre as escolhas, né? Que a rede social vai mais ou menos por esse mesmo caminho. E nós conversávamos sobre a depressão, né? E a depressão e as suas consequências. São jovens que se mutilam, são alto índice de suicídios. Tudo isto impacta a sociedade de um modo geral e chama muito a atenção quando chega e temos aquilo que está ligado diretamente à juventude, a esse momento de ascensão, de desenvolvimento, né? Como refletir sobre este assunto, Vitor? Pois bem, né? Longe da gente querer restringir o assunto a um fator ou a outro, porque a gente vai percebendo, né? Sobretudo, quanto mais a gente estuda, que as questões elas pedem uma complexidade, elas são multifatoriais, então o nosso olhar ele nunca vai ficar superficial, né? Então a gente pode refletir sobre fatores e analisá-los, dentro da sua questão. E nós estamos num período que o adoecimento mental ele está mais preciso, não que antes não tivesse. Agora, a questão dos diagnósticos com maior evidência, as pessoas com maior acesso à saúde mental, a gente vai percebendo, né, que não é uma questão nova, mas é uma questão que agora ela tem sido olhada com a precisão, com mais ferramentas, com mais conhecimentos. E na juventude, né, a gente tem encontrado esses casos de transtornos das diversas ordens, que têm levado talvez a algumas formas de gerir um pouquinho mais complicadas. Um dos fatores que pode afetar essa qualidade de vida íntima, né, a saúde mental, a saúde psicológica do jovem, é o ambiente das redes sociais, né? Se a gente pensar basicamente que nas redes sociais é estampado imagens de pessoas quase sempre num estado de felicidade, de conquistas, né? A gente só vê as pessoas apresentando alguma coisa que parece um mundo perfeito, um mundo idealizado, que nem sempre é correspondente. Então, são pessoas em aquisições materiais, são pessoas fazendo viagens, são pessoas desfrutando de relacionamentos, né, aparentemente os mais felizes, e aí a gente sabe que é impossível não se comparar. Querendo ou não, se a gente tem mais amadurecimento, a comparação ela vai tendo menor peso, mas quanto menos amadurecimento, mais as comparações elas vão impactando, porque você olha o fulano, você olha ciclano, e aí você vai vendo a sua existência, e aí você vai se questionando por que sua vida
do jeito do outro, por que você não tem todos esses recursos, por que você nasceu nessa família, por que você está com essas pessoas, por que você está nessa etapa, enquanto, né, o que está sendo exposto é totalmente diferente. Então, gera impactos emocionais, né, essa dificuldade de lidar com o mundo virtual ou social apresentado ali, e essa realidade pura e simples do dia a dia, de às vezes ter que dar conta das coisas, de ter que lidar com situações estressantes, angustiosas do dia a dia. Então a gente é chamado a repensar, né, a nossa relação com aquilo que a gente vê. Qual nível de idealização será que eu cultivo para a minha vida? Como que eu espero que seja? E o Espiritismo, por exemplo, na questão 132, vai dizer que a gente está aqui, né, para trabalhar em nós a perfeição divina que chegará um dia. E para isso a gente vai ter alguma coisa para realizar, algum propósito, mas a gente também vai ter que passar pelas vicissitudes da vida corpórea. Então, eu preciso, ao invés de focar nessas idealizações, no que eu estou exposto, preciso pensar qual é o meu propósito. Do outro eu estou vendo, beleza, ele vai gerir a existência dele, mas o que que vai essencialmente dar sentido à minha vida, que vai permitir que eu me sinta presente na minha própria existência? O que que é esse meu chamado? Beleza. E outro fator, né, como a gente diz, sofrer as vicissitudes. Dentro do meu chamado, eu não vou ter um cenário estável. Eu vou ter situações que eu gosto, que eu não gosto, pessoas mais boas, outras nem tanto, mas faz parte dessa estrutura. Tem dias que as coisas vão dar tudo certo, às vezes não vai dar. Pode ser que tem dias que exista mais recursos, outros menos. É essas vicissitudes da existência que não estão nas nossas mãos e que a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Então, estar na Terra pede necessariamente isso, trabalhar as nossas noções de controle, porque às vezes a gente quer controlar para ter a vida perfeita, que está sendo exposta, mas cabe nos pensar o que que é o melhor que eu posso fazer dentro do meu compromisso de vida, diante do meu cenário do existir. Às vezes, Vitor, tem-se a impressão de que quem faz parte de uma religião, professa uma fé, como você, no seu ambiente universitário, se dedicou, procurava manter aquela luz acesa, apesar do tempo mais limitado para esse cultivo, você procurava ir alimentar o seu coração, buscar uma inspiração e um convívio num ambiente de religiosidade, no seu caso espírita. Né? Como é que você vê esse envolvimento das redes sociais para quem, em tese, está cultivando uma fé? Né? Como é que você observa isso? A rede social traz o mesmo impacto ou a presença e o cultivo da fé muda um pouco isso? Como é que a gente pode observar isso? Porque dá a impressão, de repente, que essa moçada está meio fora da caixinha, né? É meio fora desse orbe. Vamos pensar assim, que, né, aos tempos de Paulo, né, ele, o desejo dele pessoal era em todos os lugares presencialmente, mas ele não teria condições. Jesus se valeu da tecnologia da época, que era a carta. Falou assim, olha, já que não vai dar para ir, vai lá, né? Vai do jeito que dá. Escreve a carta, traz seu coração, traz aquilo que você tiver. Eu acho que essa orientação é prudente para os dias atuais. As redes sociais é um novo espaço aberto. É uma oportunidade. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar da importância do fermento diante da massa. A nossa influência na rede social, ela é um pouquinho de fermento, mas é só um pouquinho de fermento que faz a massa crescer. Às vezes, né, quanto mais a gente vai cultivando esses elos de espiritualidade, a gente vai também compreendendo quantas oportunidades a gente não vai tendo com esses espaços sociais, essas redes sociais. Porque ali, às vezes, um texto, né, que eu coloco, um vídeo que eu posto, que tem um conteúdo, né, digno, né, independente se ele é religioso ou não, mas se ele tem um conteúdo digno,
aquilo ali pode reverberar positivamente. Quantas causas do bem não têm se propagado mais longe por causa das redes sociais? Quanto bem não tem sido gerado? É claro que, paralelo a isso, tem muita coisa acontecendo que não é tão boa, mas é um espaço neutro, como todas as ferramentas que Deus nos dá. A questão é, eu preciso ser responsável pelo meu espaço. Como é que eu estou gerindo ele? Que tempo que eu estou dando? Porque aí o mal não estaria nas redes sociais, mas essencialmente em como eu lido com ela, como eu a enxergo, né? E o tempo que eu vou priorizando nesses espaços. Porque, infelizmente, às vezes a gente perde a mão, às vezes a gente esquece aí de entender que tem hora para tudo, e tem horas que é para não estar, né? Só que é viciante. Então, a dependência hoje de telefone, né, de você estar em contato, saber o que está acontecendo, é muito grande. Mas, paralelo a isso, né, a gente poderia pensar que bênção não teria sido se na época de Jesus tivesse rede social. E aí o pessoal tivesse filmado, fotografado, feito texto, um monte de coisa. Gente, seria extraordinário a gente pegar fresquinho hoje, né? Muitos olhares, porque os evangelhos foram isso. É a tecnologia que deu ali para usar para ficar para a vida. Então, a gente teria, não, imagina o Chico lá, né? Com tanta gente que ele conversou, né? Coisas mais fotografadas, mais guardadas, mais expostas, a gente ia ganhar muito. Eu acho que todos nós gostaríamos de estar nesses ambientes com esses corações maduros que trouxeram tanto de vida na simplicidade das experiências, né? A gente teria um outro contato, né? A rede social, ela tem a sua importância. Às vezes a gente está distante de alguém, é bom ver uma fotinha, ver uma memória, né? Ver o que o outro tá realizando. Então, a questão é como eu enxergo, como eu olho, porque não precisa ter esse peso, mas eu preciso entender limite e momento. Porque se a gente não entende essas duas coisas, a gente se complica. Por falar em se complicar, né, vamos entrar numa outra conversa, né, um tanto complexa, né, que você já tocou no programa anterior, né, dos momentos, dos estágios, né, e daquilo que geram ruídos e conflitos familiares, né. Uma das situações que impacta muito as relações espirituais e as relações sociais são os conflitos de família, irmãos e irmãs, pais e filhos. E nesse sempre o jovem é um protagonista, principalmente quando ele busca aquele espaço de autoafirmação, né? O jovem religioso, seja ele de qual crença, ele também tem conflito familiar, ele também tem problema em casa. Não vamos falar um pouco da nossa proximidade, os nossos jovens cristãos, espíritas, eles têm problemas, têm conflitos, têm situações difíceis, ou a religião e a fé inibe esse problema? Eu creio que pontos de tensão nas relações é natural, independente se a gente tem ou não uma perspectiva religiosa. A questão é o depois, e é esse a grande questão, né, do espiritismo, a grande questão da bagagem espiritual que a gente vai construindo, porque vai nos ajudar, né? Ajuda a evitar, mas quando tiver, ajuda a tomar uma nova direção. Porque vamos pensar no evitar. Tem muitas coisas que não precisam eclodir. Tem muitas coisas que não precisam vir à tona. Mas quando for vir à tona, como for se arranjar ou reajustar, aí a gente tem uma bagagem. Porque vamos imaginar assim, como eu enxergo a minha família, né? Se eu entendo que eu estou num lar, caí de paraquedas, né? Meio sem endereço e vim parar aqui com a mãe que não me ama, com o pai que não me quer, né? Com um ambiente que não me permite fazer nada, e para mim é só isso, né? Talvez fique difícil a gente pensar em realmente, nossa, será que eu preciso olhar para o meu pai diferente? Será que eu preciso olhar para minha mãe diferente? Será que eu preciso entender os meus irmãos e os meus familiares de maneira diferente? Se eu não tiver, às vezes fica assim muito banal. Então, a gente às vezes se fecha com uma maior
com uma maior força, e esse fechamento, às vezes, ele nos prejudica muito. Mas eu posso, né, ficar chateado com meu pai, com minha mãe? Às vezes pode, porque eles podem tomar decisões que não são as melhores, às vezes pode também, né? Pensar no jovem não é pensar que ele sempre vai ser o problema, porque às vezes existe essa concepção, nossa, tá na juventude, vai dar só problema, não. Às vezes os pais estão com um comportamento inadequado, então existem coisas a se repensar dentro dessas experiências diárias, mas dentro de tudo isso, né, numa perspectiva mais profunda, a gente vai valorizando a dádiva da vida, tá? Às vezes o meu pai não pode dar o que eu gostaria, ou não ser a figura presente que eu queria, mas ele também está aprendendo. E, né, eu não consigo, né, determinar o que ele vai fazer ou deixar de fazer, mas eu posso ser grato por ele ter me dado a dádiva do existir. Às vezes a minha mãe é castradora, controladora, ela não me dá espaço, não deixa eu respirar, ter as minhas escolhas, fazer, mas eu quero ter o meu espaço, tudo bem, é algo digno a gente querer pensar sobre si, repensar, né, o caminho, além do que os pais pretendem, tá tudo certo, né? A questão é, para isso, eu não tenho a necessidade de descartá-los. Eu não tenho necessidade de fechar as portas para eles falarem, eles não precisam mais me ajudar e eu não preciso deles. A questão não é de estabelecer cisões. Então, eu acho que o que mais dignificador, né, o pensamento, né, religioso, quanto essa contribuição espiritual, vem a gente mostrar: eu posso ser eu, mas eu não preciso descartar meus pais. Eu posso me rearranjar dentro dos espaços, ouvi-los tanto quanto falá-los. E é dentro dessa busca por ouvir e falar, do diálogo, né, onde eu vou entendendo que eles podem, são importantes na minha vida, é que as coisas vão caminhando de maneira mais harmoniosa. Se a necessidade da gente fechar as portas, falar assim, eu não converso mais com ele, não preciso mais dele, eu vou sair de casa, isso não são cisões que a gente vai criando, rompimentos com a gente mesmo. Isso prejudica as nossas relações futuras, isso prejudica o que a gente vai fazer, porque tem feridas abertas que precisam ser cuidadas. Então, esse olhar, né, nos ajuda a lidar melhor com esses momentos de desafio. Invertendo a questão colocada, eu sei da sensibilidade dela, né, e dos desafios que ela traz, né. Dá para dizer que tem jovens que têm pais religiosos, né, independente da religião, né. E às vezes pais religiosos, por professar a sua fé, têm outros comportamentos e outras exigências. Pais que professam religião, você na universidade, no convívio, no seu dia a dia, ou até os próprios pais espíritas, né? Eles são muito exigentes, dão um pouco mais de trabalho que os outros? Eu diria que existe um sentimento, né, de proteção que é muito digno, é muito digno. Na essência, esse desejo de cuidar, de proteger, de que o outro ele esteja dentro de um espectro de experiências que aos pais é mais plausível, é mais viável, isso é algo muito natural. Só que, às vezes, excede um pouquinho esse sentimento de superproteção. E aí a gente precisa lembrar de Deus, porque Deus, né, existe a lei natural, que é o caminho, o único caminho para a felicidade, indica o que a gente deve fazer ou deixar de fazer. Mas observemos, a lei natural é orientadora e não restringidora. Então Deus, ele traz um parâmetro, mas você tem liberdade para um ou para outro. Então, ele traz uma referência, mas o caminho, quem escolhe é o outro. Então, lidando com outro espírito, né, é a premissa de Deus. Eu te criei, te pus no universo, que é a casa divina, te dei todos os recursos, mesada divina, né? Muitas existências, bastante possibilidades, e tá aí, né? Deus não fica tipo assim, nossa, mas eu fiz isso para você, e você agora vai fazer isso. Não, tem o seu espaço de experiência. E quantos de nós nos equivocamos, e quantos de nós fizemos, né, às vezes coisas bem difíceis,
E o Pai divino, nessa casa divina, está sempre disposto a nos acolher, porque ele fez, faz e fará sempre o melhor em nosso favor. E eu acho que talvez esse desafio, pais, sobretudo religiosos, de ver que às vezes os filhos têm ideias diferentes, formas de pensar diferentes, né? Você olhar para o seu filho e falar: filho, você é um ser livre, consciente, seja responsável, né? Deus te abençoe nas suas escolhas, construa sua vida com equilíbrio, com responsabilidade. Eu estarei sempre aqui. Esse é um desafio, porque no momento que começa a escapulir um pouquinho, aí já vem o desejo de querer restringir. É claro, tem podas que são boas, conversas difíceis que são necessárias, mas a questão é, com a minha conversa, eu estou impondo alguma coisa ou estou habilitando para que ele seja mais responsável? Como o próprio Espírito Verdade, né? Jesus anunciou o Consolador prometido. Ele estaria conosco e em nós. Isso quer dizer, estaria na nossa existência e teria um espaço no nosso coração. Então, é capacitar a gente para pensar, porque para além do que os pais podem ver, para além do que eles desejam, às vezes tem muitas coisas que eles protegem, e aí vamos imaginar uma molinha. Você vai, né, restringindo, tchuf, aí de repente você vê o filho que não quer saber mais dos pais e tudo, porque às vezes se tivesse dialogado para diminuir essa força de tensão, as coisas teriam caminhado de um outro jeito. Mas se você só restringe, aí não tem jeito. Então tem que ter esse espaço dialético. Olha, você quer ir para uma festa? Beleza, mas olha, seja responsável, né, na sua conversa, nos hábitos que você vai desenvolver ali. Você pode ser feliz, você pode dançar, mas cuidado. Álcool, por exemplo, não é algo que vai fazer sentido na sua existência, não faz bem nem para o seu corpo. Imagina para você e nas suas relações. Então, se você quer ter determinadas experiências, seja o mais responsável possível. Não é o lugar, as pessoas que vão determinar quem você é, mas o que você fizer com o lugar e com as pessoas, isso sim diz sobre você. Vitor, o programa Visão Espírita agradece esse bate-papo esclarecedor, né, essa conversa fraterna, esperando reencontrá-lo brevemente em outra oportunidade. Sabemos da sua agenda, dos seus compromissos, do seu corre-corre. Muito obrigado por você ter aceito o convite para essa conversa fraterna. E caminhando aqui para o nosso encerramento, eu vou deixar uma pergunta e depois peço que você deixe uma mensagem ao nosso telespectador e à nossa telespectadora. Os jovens têm festas hoje das mais diversas, né? Que vão de todos os tipos de festa. O jovem que professa uma religião, uma fé, vai na festa? A festa em si é um ponto de encontro, né? Jesus começa uma das manifestações dele, chamado as bodas de Caná, num casamento. Então estava ali comemorando um episódio importante. A questão não é o lugar, né? Como a gente disse, é o sentido que a gente vai dar a ele, né? A postura que a gente vai ter. Porque a gente pode estar dentro de casa xingando um familiar, como pode estar numa festa respeitando o outro. Então, o que vai pesar mais? É o descompromisso moral em casa ou a respeitabilidade no espaço público, né? Se a casa divina é tudo, né? Naquele ambiente haverá a presença divina, espiritualidade, a trabalhar, a orientar. A grande questão é, o que eu estou fazendo ali dentro? Preciso experimentar droga? Eu acredito que não. Dá para a gente ser muito feliz, né? A gente precisa entrar em briga dentro de festa? Não tem necessidade. A gente vai se envolver com companheiros e companheiras de outras pessoas, né, para gerar ali tensões, desenvolver às vezes determinados comprometimentos grupais, não tem necessidade. Então, assim, dentro do escopo de oportunidades que a vida nos traz, é justo que a gente avalie nosso compromisso pessoal. Eu posso me divertir sem me alterar, sem nada, né, nenhuma substância ou outra. Eu posso ter a minha liberdade de expressão, dançar e tudo mais, mas que aquilo ali seja algo respeitoso comigo e com aqueles que me cercam. Enfim,
tá tudo certo, né? Eu posso ter esses momentos. A questão é o olhar que eu tenho sobre isso, né? Porque às vezes você vai estar lá na festa e você não vai ser o que bebe, você vai estar consciente, você vai ajudar os seus amigos que às vezes estão nessas situações, você vai ser o que vai dar o conselho, ou não faz isso, tem alguém querendo brigar e tudo, né? O mundo espiritual precisa de gente para toda banda e vai utilizar a gente, quanto mais lúcido, quanto mais consciente, para cooperar para a transformação desses cenários, né? Ser aquele ponto distoante, mas que reafirma o seu compromisso com o bem. Sua mensagem de encerramento aos nossos telespectadores, nossas telespectadoras. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e diante da juventude, desse ambiente familiar. Meu desejo do fundo do coração é que os pais, é que as mães possam criar esse ambiente aconchegante para a juventude, tanto quanto os jovens possam desenvolver esse olhar da importância dos pais. Não é uma competição, Deus nos envia para colaboração, para que a gente entenda, né, que a gente cresce quando a gente está juntos. Não é rompendo, querendo cisões, mas é a gente estabelecendo pontes, estando dispostos a aprender uns com os outros. O programa Visão Espírita chega ao final, agradecendo mais uma vez ao Vitor Hugo pelo carinho, pelo tempo dedicado, pela conversa, pela sua presença. A você, nosso amigo e nossa amiga telespectador, lembremos sempre que somos individualidades e exercemos diversos papéis ao longo de uma existência. Ora somos pais, ora somos filhos, ora somos irmãos, ora somos tios. E que em qualquer papel que a gente possa fazer, como disse o Vitor Hugo, que brilhe a luz de Deus que está dentro de cada um de nós, hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.